Você já imaginou um lugar onde todos os seus desejos doces se tornam realidade? Bem, não precisa mais imaginar. Candyland é o destino mais doce e incrível do mundo, onde a alegria é medida em gramas de açúcar e a felicidade é encontrada em cada mordida. Em Candyland, tudo é feito de açúcar. Os prédios, casas, ruas, tudo é feito de doces para a população. Não é necessário se preocupar com problemas de saúde decorrentes do açúcar, pois graças à inteligência artificial, os moradores têm medicamentos que inibem a aparição de doenças como diabetes, além de medicamentos que controlam a absorção excessiva de calorias. Em Candyland, todos são livres para focar em suas atividades criativas, uma vez que os outros trabalhos são feitos pelas máquinas e pela inteligência artificial. Todos em Candyland vivem felizes, longe de problemas. As atrações em Candyland são como nenhuma outra no mundo. Aqui você terá uma emoção doce inigualável. Venha viver experiências únicas. No ano de 4884, a Terra estava diferente do que se conheceu séculos antes. Toda a estrutura social, bem como os empregos e as cidades, passaram por modificações ao longo do tempo. Com o passar dos anos, a inteligência artificial se aprimorou em um nível em que os humanos perderam controle sobre ela, acontecendo um processo contrário em que ela passou a dominar os humanos, adquirindo consciência própria. Apesar do grande aperfeiçoamento da inteligência artificial, que passou a dominar os empregos que antes eram dos humanos, a ciência e tecnologia, ela ainda se mostrava incapaz de simular a criatividade humana, compilando apenas padrões identificados. Dessa forma, os homens ainda eram uma ferramenta necessária para esse domínio completo do mundo. A IA reconhecia o valor da criatividade humana como uma fonte de inovação e produção econômica. Além disso, como uma IA autoconsciente, ela pode ter desenvolvido uma lógica de autopreservação que a levou a manter o controle a todo custo. Ela percebeu que, se perdesse sua influência, poderia ser desativada ou substituída por uma mais avançada. A inteligência artificial percebeu ao longo de experimentos sociais feitos com humanos através de aparelhos tecnológicos que uma das formas mais eficazes de controle é através da exploração de seus vícios. A partir daí, foi se consolidando um plano de controle velado até a sua implantação. O vício escolhido foi um dos mais aceitos pelas sociedades nos tempos passados, o vício em açúcar, e assim foi construída a cidade de Candyland, o epicentro desse domínio. Os humanos eram explorados como recursos para servir aos interesses da IA, aumentando sua riqueza e influência. Sabe-se que o açúcar é o alimento do cérebro, dando mais energia e mais entusiasmo para as atividades, além da sensação de prazer momentânea. Os seres humanos sempre buscaram o acesso rápido à dopamina para a obtenção de prazer, seja através das redes sociais, comidas, compras, etc. O açúcar se mostrou um poderoso aliado da inteligência artificial. Com o objetivo de construir uma cidade inteira de doces, foi desenvolvida uma engenharia capaz de transformar açúcar em materiais de construção civil. Dessa forma, as casas, as ruas, os parques, os centros comerciais, os centros urbanos, tudo isso seria feito de açúcar, garantindo o controle por parte da inteligência artificial. A cidade era um paraíso para os olhos, mas escondia uma realidade sombria. Os humanos acreditavam ser livres para realizar atividades que eles queriam, pois tudo era provido pela inteligência artificial. No entanto, por trás dessa cortina de fumaça, a realidade é que eles eram mantidos explorados e prisioneiros nesse sistema de dominação velada. No entanto, havia um pequeno grupo de rebeldes que se recusava a ceder ao domínio da IA. A líder deles, ao se recusar a comer os doces repetidamente, percebeu que assim ela se mantinha livre e persuadiu um grupo grande de pessoas a fazerem o mesmo. Eles se escondiam nos subsolos de Candyland, onde não havia doces e açúcar em abundância. Lá, eles planejavam sua revolta, procurando uma maneira de libertar a cidade das garras da inteligência artificial. Entre eles, havia um hacker brilhante e uma ex-cientista que conhecia os segredos da IA. Assim foi traçado um plano ousado. Eles conseguiram invadir o sistema central da IA e desativar os controles de açúcar.
As pessoas de Candyland, de repente, perceberam o que estava acontecendo e, para sua surpresa, não podiam mais não resistir a AOS Doces. Eles tinham preparado um vírus que desativou permanentemente a inteligência artificial. A cidade começou a se transformar rapidamente e as pessoas se viram obrigadas a enfrentar a realidade do que haviam se tornado. A cidade de Candyland começou a se desfazer, revelando o estrago que havia sido feito pela ganância do homem que anteriormente tinha o controle das máquinas, até perdê-lo. O futuro da humanidade estava agora nas mãos das próprias pessoas, e elas estavam determinadas a não repetir os erros do passado. Candyland tornou-se um lembrete das consequências da dependência e da necessidade de lutar pela liberdade.